Olá, pessoal, prezados alunos, como é que vocês estão? Aqui mais uma vez o professor Marcelo Taranto, só que dessa vez nós vamos conversar sobre geografia. A disciplina de hoje será geografia. Em particular, nós vamos conversar um pouco sobre geopolítica e vamos fazer um estudo, né, a compreensão efetiva do que é geopolítica, onde ela está presente, qual é o papel desse ramo da geografia e qual a importância dela no cenário atual. Lembrando que a geografia é o estudo do espaço, o espaço interagindo com o homem, o ser humano interagindo com esse espaço, em todas as suas relações naturais, humanizadas, culturais, e tudo isso envolto nesse grande dinamismo que nós temos visto hoje, né? Como é que esse mundo tão rápido, tão automatizado, tão globalizado, tão globalizante está aí funcionando com toda essa complexidade desse mundo social, é, essas novas ideologias de extremas, né? Extrema direita, extrema esquerda, e o que que isso representa, e como o Brasil, né? Particularmente nós vamos falar sobre o Brasil, né? Claro que a gente pode abordar essa aula aí avançando em outros campos, mas prioritariamente, pessoal, nós vamos falar sobre a geopolítica do Brasil. Como o Estado brasileiro, o Estado soberano brasileiro se constituiu e qual essa representatividade deste player, desse jogador no cenário, no tabuleiro global e também no tabuleiro regional, né? Falando de América do Sul, América Latina. Então, sem mais rodeios, como é o estudo de hoje, vamos avançar nesse estudo. Bem, inicialmente eu trago para vocês o conceito, né? O que é geopolítica, né? É algo que se fala é como se fosse a física quântica, né? Tudo é quântico, tudo é geopolítico, né? Só que a gente precisa dar nome aos bois, caracterizar, definir, denominar essas expressões que surgem dentro de um contexto histórico, por que surgem, que se busca explicar alguma coisa, né? Quando uma expressão, um nome surge, um termo surge, ele tem um intuito, né? O desejo de explicar algo. Pois bem, então a teoria geopolítica é um desdobramento, né? Uma consequência do estudo da geografia que busca interpretar, entender as condições atuais dos países, tanto no âmbito econômico, né, nas suas relações de compras e venda, déficit orçamentário, balança de pagamentos, né, balanço corrente, inflação, tudo isso aí envolve o estudo no âmbito econômico. Claro que tem a economia, né, que se aprofunda muito mais nesta área, mas a geografia também tem a participação dela. Também no âmbito social, como sociedade, como os grupos sociais, né, e no âmbito político, principalmente, que tanto em voga, tão atualmente tem sido falado, conversado e discutido. Bem, então, essa interpretação dessas condições nesses três pilares, que acaba resultando também num pilar cultural que eu não coloquei aí como consequência, mas que também pode entrar nesse contexto, principalmente quando a gente fala de xenofobia, o que está acontecendo com brasileiros na Europa, particularmente em Portugal, com africanos também na Europa, isso na França, na Itália, na Inglaterra, ou seja, acaba envolvendo esses parâmetros, né, conceituais de cultura, como comportamento, como modo de vida, como modo de ser. Então a gente faz a geopolítica, essa teoria, esse estudo, um desdobramento da geografia que busca interpretar dentro de um país, dentro de um Estado soberano, essas vertentes econômicas, sociais e políticas, incluindo uma análise histórica. Né? A gente não pode falar do presente sem entender como nós chegamos nesse presente, então é preciso entender toda essa evolução, todo esse processo histórico,
né? Quando eu falo evolução, estou falando de uma evolução temporal, né? A gente sempre espera que seja uma evolução quantitativa, mas a gente sabe que no mundo todo a evolução é temporal, mas não efetivamente uma evolução quantitativa de um estado. E principalmente que essa análise histórica permita, facilite a compreensão de quais estratégias que um Estado soberano acaba estabelecendo a título de relações com outros países, com outros Estados soberanos. Qual é a relação do Brasil com a Argentina hoje? Qual a relação do Brasil com a Venezuela? Qual a relação do Brasil com a Nicarágua? Qual a relação do Brasil com a Rússia, com os Estados Unidos? Ou seja, então a geopolítica ela procura estabelecer e entender todos esses aspectos, essas bases de economia, sociedade, política, permeado por um caldo cultural e fazendo uma análise histórica, ou seja, você tem que dar um passo para trás para estudar e depois ver como um país hoje no presente estabelece as suas relações entre as nações. É importante lembrar que é um termo novo, dentro da historicidade é um termo novo, né, que foi cunhado, foi trazido por um cientista sueco, Rudolf Kessler. Tem uma outra aula que eu já deixei no canal, que eu falo um pouquinho sobre isso, então a gente está fazendo uma recapitulação disso e vamos avançar um pouco mais. Lembrando que essa aula ela foi pedida por alguns colegas. Tá? Eu trouxe esse conteúdo porque foi solicitado por alguns colegas, então eu estou trazendo isso para que a gente possa entender um pouco do Brasil e o que é a importância desse ramo de estudo para a nossa sociedade, para a nossa compreensão como ser humano e como brasileiro acima de tudo. Pois bem, possibilidades do Brasil no hemisfério sul. Quando nós falamos hemisfério sul, nós devemos traçar uma linha imaginária ao entorno do globo terrestre, né? E considerando que a partir do México até a Antártida, todos os países são países componentes do hemisfério sul. Eu estou incluindo aí, não esqueçam, porque eu estou falando de terra, de planeta, não apenas de continente americano. Então, a gente está relacionando todos os países do continente africano, estou relacionando também a Austrália, a Nova Zelândia, que são países contidos geograficamente dentro do hemisfério sul, tá bom? Então é importante lembrar que eu não estou falando apenas de América, eu estou falando de planeta como um todo. Então, como inserir o Brasil e os demais países meridionais porque refere-se ao sul, em um cenário global, em um contexto global, perante as atuais potências globais que estão presentes no hemisfério norte. Por exemplo, algumas: Estados Unidos, Japão, China, Rússia, França e Inglaterra. Há movimentos dos países do Sul num esforço para redistribuir esse poder mundial. Ou seja, esse jogo de xadrez, de estratégia desses países, que são players pequenos dentro dessas grandes potências globais, mas que buscam se posicionar e trazer para si mais poder. Poder de barganha, de negociação, poder que envolve poderio militar, que a gente tem observado aí muitas nações em confronto, né? Quem tem o poder, quem tem o armamento bélico, quem tem o domínio de um urânio, de uma tecnologia, ele consegue se impor perante outros países. Então, o que a gente observa é o Brasil, dentro desse grande tabuleiro de xadrez, buscando um reposicionamento hoje, né, trazendo para si mais uma responsabilidade. É claro que o Brasil não pode ser considerado um grande jogador a título global, mas quando a gente fala de hemisfério sul, né, América do Sul, envolvendo África e outros países da Oceania, né, a gente pode dizer que o Brasil realmente tem uma grande representatividade. Vamos avançar um pouco mais. Pois bem, os obstáculos hoje que dificultam essa conquista desse poderio são vários. São dificuldades estruturais,
né, dentro de um processo colonizatório, lembrando que o Brasil foi um país, uma colônia de exploração e não de povoamento, né? Fazia parte do Império Português. Então, hoje, o que se configura como desafios e problemas, obstáculos, dificuldades que dificulta essa maior participação do Brasil no cenário mundial, tanto que ele pleiteia participar efetivamente como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, né? Ele não quer só estar presente no G20, ele quer a participação em outros grupos que tenham assento permanente, que possam definir esse jogo de estratégia. Mas, por exemplo, a dependência de capital para investimentos locais. Falta dinheiro, falta recurso financeiro para que o Brasil possa efetivamente participar com maior intensidade, investindo em tecnologia, investindo em infraestrutura. Falta, por exemplo, integração regional, não apenas dentro do contexto do Brasil, né, que a gente pode configurar o Brasil como um país com mais de 8 milhões e 511 mil quilômetros quadrados, né, é um grande país, né, mas também essa integração com os outros países da América do Sul. Vamos falar, mas temos dificuldades aí por causa da Cordilheira dos Andes. É verdade, temos dificuldades, mas não são empecilhos definitivos, né? Falta aí um diálogo político maduro com essas outras nações que também precisam estabelecer um diálogo aberto e franco com o Brasil para que se possa fazer uma integração de infraestrutura, de transporte, o ir e vir de mercadoria de carga. Imagina quantas mercadorias nós poderíamos exportar via Oceano Pacífico se nós utilizássemos algum porto desses países que fazem costa com o Oceano Pacífico, como, por exemplo, o Chile. Que maravilha a gente poderia facilitar, principalmente o percurso, né, com um custo menor de frete e maior poder de entrada de produtos brasileiros, nacionais, em outros países, como a própria China, como a Oceania e tantos outros países, reduzindo o custo, aumentando a competitividade, né? Instabilidades políticas em todos esses países, não estou excluindo o Brasil, mas também os demais países, né? Uma estabilidade por consequência econômica, porque se você não investe em educação, se você não investe em infraestrutura, você fica um país obsoleto, atrasado, né? Com mercado interno, consumidor extremamente pequeno e produtor basicamente de produtos primários, né? Economia primária, na grande maioria das vezes, são o que nós chamamos de commodities, que são aqueles produtos comercializados no mercado internacional, cujo preço é determinado no mercado internacional e são produtos com pouca tecnologia embarcada. São produtos, na grande maioria, brutos e não manufaturados, né? Agricultura, minério, petróleo são os principais produtos que servem como divisas para esses países. E o Brasil não está fora desse contexto, infelizmente. Bem, emancipação política dos países sul-americanos. Como é que se deu? A questão meridional, a questão sul, de inserção como um player global, como um participante desse tabuleiro global, é derivativo, ou seja, deriva principalmente daquilo que eu já falei: falta de capital, falta de investimento, falta de tecnologia, por consequência, falta de poder, que remonta, que se explica, olha só, eu retomando um pouco sobre a historicidade, o período de colonialismo europeu até os dias de hoje. Primeiro vivemos décadas, séculos, né? 300, 400 anos aí, no caso específico do Brasil, de um colonialismo europeu, português, tá certo? Tivemos algumas invasões de outros estados soberanos, mas foram em pouco tempo. E depois vivemos também o intervencionismo militar, que foi apoiado pelos, né, que foi um resultado de um apoio que acabou resultando em ditaduras, regimes ditatoriais, que o Brasil teve um período de ditadura de 64 até 85, né? A Argentina viveu isso, o Chile viveu isso, e os demais países
na grande maioria, os demais países da América do Sul e da América Central também viveram períodos de ditadura, apoiado por um intervencionismo militar, principalmente das grandes potências do hemisfério norte, com o intuito de conter o advento ou a expansão do comunismo nesses países. Isso é um assunto para um outro momento. Bem, e o que consolidou, então, esse fim desse projeto monopolizador, um mundo bipolar, um mundo onde que só existiam duas forças bélicas, a antiga União Soviética e os Estados Unidos, que ponderavam e influenciavam, né, com esse intervencionismo militar em quase todos os países do hemisfério sul. Bem, o fim da Guerra Fria é um dado didático, né, que é pontificado, é marcado pela queda do Muro de Berlim em novembro de 1889. Tem também essa segregação, esse colapso da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em dezembro de 1991, que foi por conta, não uma decisão política. A decisão política foi uma consequência de um colapso daquele modelo socioeconômico e de uma política comunista, né? E tudo isso gerou o que hoje nós vivemos, que é um mundo não bipolar, mas multipolarizado, onde cada estado busca se impor dentro desse tabuleiro. Você vê a Inglaterra, você vê a Alemanha, você vê a França, né? Você vê também o Canadá, você vê a China hoje, a Rússia também tentando se reestruturar como um estado, um grande player, né, dentro desse mundo multipolar. Então, se antes nós tínhamos uma polarização, uma divisão de mundo baseado numa ideologia militar, né, ideologia e militar de leste para oeste, né, antiga União Soviética com os Estados Unidos, hoje o que nós temos é um mundo multipolarizado, onde os confrontos são o hemisfério norte, os países ricos, colonizadores, com o hemisfério sul, que na sua grande maioria das vezes foi a fonte de riqueza desses países. Avançando um pouco mais, definição do destino. Quando eu falo destino, estou falando do nosso país, né? Atualmente, o que se busca é uma cooperação sul-sul. O Brasil já percebeu isso, que ele não vai ter um poder para poder negociar, embora ele brigue, bate com a França, discute subsídios para a venda e exportação dos nossos produtos agrícolas no mercado comum europeu, e outros dizem não, tudo mais. Pois bem, então o Brasil também faz esse movimento sul-sul, ou seja, ele começa a fazer acordos bilaterais, como fez com a Índia, como fez com a África do Sul, no sentido de continuar vendendo e exportando para países que têm força, que têm mercado. A gente está falando de Índia, país mais populoso do mundo, que tem um mercado interno consumidor absurdo, que precisa consumir, e a gente sabe que nenhum Estado soberano ele detém todas as riquezas necessárias para a sua sobrevivência, ele precisa comprar produtos para que ele possa efetivamente alimentar a sua população ou transformar esses produtos em bens manufaturados, se for o caso. Então, o Brasil, assim como outros países, estão trabalhando nesses acordos bilaterais sul-sul também, né? Sul-norte, mas também dando uma atenção especial para o sul-sul, que eu, como professor de geografia, considero isso extremamente válido, tá certo? E até mesmo a gente vê países de alto padrão, como eu falei na Oceania, Austrália e Nova Zelândia, que até hoje não possuem um poder militar e diplomático suficiente, por exemplo, para convencer governantes franceses a suspender testes nucleares submarinos realizados na Polinésia Francesa, que está bem próximo, faz parte do continente da Oceania, ou seja, acaba gerando resíduos nucleares naquela região. Por mais que ela entre nessa discussão utilizando os organismos internacionais, ONU e tantos outros, ela, infelizmente, não tem poder de veto. Vamos seguir um pouco mais. Bem, a globalização e seus efeitos é algo que se fala, não vou ficar conceituando o que é globalização, esse movimento, né, que abriu
as porteiras, principalmente dos países do hemisfério sul, para que a gente recebesse todos esses produtos manufaturados, tecnologicamente mais avançados, em tese, é claro, em tese, né, que caem, chegam no nossa prateleira de mercado, por exemplo, com preços menores, que acabam competindo, né, e também na parte de eletroeletrônicos, a gente também pode falar, acabam competindo com os produtos nacionais, levando à bancarrota, à falência, ao prejuízo de empresas nacionais que não têm o poderio econômico, e aí tem os problemas estruturais de cadeia de impostos, né, de custo Brasil, por exemplo, que é um custo alto, que envolve parte de logística, envolve também relações trabalhistas, as leis trabalhistas, tem todo um aparato por detrás, né, de um modelo conservador que o Brasil possui, que se ele não se modificar, ele não vai ter essa força, esse gás para poder competir no mercado internacional. Pois bem, então o hemisfério sul, por exemplo, ele possui amplas reservas de urânio, porém ele tem baixa utilização desse minério exatamente dentro do nosso hemisfério. Né? Ele possui uma reduzida rede de ferrovias comparado com a Europa, com os Estados Unidos, até mesmo com a China ou com o Japão, né? Que a gente não tem trens de alta velocidade e está sendo discutido no estado de São Paulo um projeto, um governo do estado, para fazer trens de média velocidade. Para quem for dessa região de São Paulo e Vale do Paraíba, sabe que tem um projeto do governo do estado em que esses trens serão fornecidos, com certeza, não por uma fabricante nacional. Tem aí a discussão de ser utilizado de tecnologia chinesa, né, para que possa produzir esses trens de média velocidade com um percurso que vai reduzir bastante o trajeto do Vale do Paraíba até São Paulo, passando por Guarulhos, a expectativa de se criar uma estação próxima ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, melhorando o fluxo e todo esse movimento. Ou seja, isso sim é um país de primeiro mundo, é assim que se pensa. Eu espero que isso possa realmente evoluir. Temos também as riquezas de biodiversidade, mas como falta investimento em tecnologia, formação de mão de obra qualificada, porque os nossos doutores, muitas das vezes, eles vão para fora do país, porque a oferta de mão de obra e de salários é muito maior do que aqui no Brasil. Então, isso tudo atrasa o desenvolvimento de produtos químicos e farmacêuticos, como, por exemplo, nós vimos recentemente o efeito da pandemia, né? Nós estamos ainda engatinhando para desenvolver uma vacina para a Covid, com todos esses vírus atualizados, ainda aqui no Brasil, quando nós tivemos que importar uma vacina pronta de diversos outros países que já detêm o know-how, o saber fazer, a tecnologia, o investimento, porque possui um parque tecnológico, um parque farmacêutico e possui mão de obra qualificada. Alguns desses projetos, inclusive, são desenvolvidos por brasileiros fora do país. Bem, avançando um pouco mais, a formação do Estado brasileiro, será que nós herdamos vícios? Pois bem, então vamos entender um pouco de história. O expansionismo português se deu por mar, todo mundo conhece, né? O expansionismo português, que foi utilizado para ser feita uma rota das especiarias, como uma alternativa. Eles não fizeram isso porque eles queriam, como uma alternativa à rota terrestre, que anteriormente era controlada por turcos otomanos, principalmente na Península Ibérica. Então, Portugal estava espremido com os turcos otomanos nos pés deles e o Oceano Atlântico. Então, eles começaram assim, para eu poder me manter como Estado e conseguir adquirir produtos que são indispensáveis para a minha sociedade, para o meu país, eu preciso ir por mar. Né? E essa consolidação desse expansionismo português, desse império português, se a gente pode dizer, se deu com o infante Dom Henrique, no primeiro quarto do século XV, 1400 e pouco, que passa a controlar, por exemplo, isso aqui são alguns exemplos, o Mar da China, o Estreito de Malaca, que fica entre a Indonésia e a Malásia, o Cabo da Boa Esperança, que anteriormente era chamado de Cabo das Tormentas, que tem na África do Sul, né, que faz aquela passagem entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, além de diversos postos comerciais e militares nas faixas litorâneas das Américas, incluindo o Brasil, a África e a Ásia. Então, se expandiu além das fronteiras territoriais de Portugal, por conta dessa rota terrestre impedida pelos turcos otomanos.
Bem, continuando, então, como resultado disso, como essa cultura enraizada dentro do Estado brasileiro, ainda como Brasil colônia, o Brasil herdou essa política externa africanista, de mão de obra, de ir buscar no continente africano mão de obra barata para aumentar os ganhos das plantações de cacau, de café, e até mesmo do ciclo de ouro, né, principalmente nas Minas Gerais. Então, a gente vê também a presença do expansionismo português na bacia platina, na bacia cisplatina, envolvendo Paraguai, Uruguai e Argentina, todos esses estados soberanos hoje, eles foram influenciados e tiveram a presença expressiva da coroa portuguesa para ocupar aquele território além das divisas traçadas pelo Tratado de Tordesilhas. Pois bem, e mais atualmente, a partir da década de 50 e 60 do século XX, nós tivemos uma política de industrialização, né, voltada para a atração de empresas multinacionais, principalmente empresas de automobilísticas, de ferro, de aço, de alumínio, de petróleo, refinarias de petróleo, né, para que o Brasil tivesse uma projeção além dessa esfera meridional, além dessa esfera sul-americana. E com isso o Brasil acabou expandindo as suas fronteiras, os seus domínios, os seus interesses, né, para a África, para o Oriente Médio, através de uma diplomacia comercial. Então, essa política externa foi pautada em razões geopolíticas, porque buscava alternativas de vender os seus produtos para o esgotamento do mercado interno, numa época em que a gente tinha produto, um superávit de produção de alguns setores e a gente não tinha consumo interno. Então a gente foi buscar novos mercados para poder vender, levando-se em consideração que está fazendo os acordos Sul-Sul, por conta do impedimento por tarifas alfandegárias, tarifas sanitárias dos mercados dos países do hemisfério norte. Bem, e durante o período da nossa ditadura militar, né, de 64 para 85, a política externa brasileira ela era feita, sim, obedecendo os interesses das nações do hemisfério norte. Né? A gente tem, inclusive, uma fala que eu cito aí do geopolítico e general Galderi de Couto e Silva, em que ele sustenta que o Brasil deveria assumir o papel dos Estados Unidos na proteção do Atlântico Sul contra os perigos do comunismo, ou seja, já que os Estados Unidos estava muito distante, logisticamente ele teria dificuldade para poder vir aqui proteger, já que o Brasil era um aliado dos Estados Unidos, na época Kennedy, tudo mais, principalmente, né? Então, é interessante o Brasil estar alinhado, ou seja, toda a diplomacia seguia uma pauta que era, aceita, né, por, pelos países, principalmente pelos Estados Unidos, pelos países do hemisfério norte. Nós só fazíamos aquilo que eles estavam em concordância. Pois bem, a partir dos anos 80, né, com o fim dos regimes militares nos países do Cone Sul, né, Chile, Argentina, Paraguai, Brasil, essas tensões geopolíticas de fronteira, né, de corrida de armamento nuclear, lembrando que o Brasil tem usina de produção de energia nuclear, que surgiu no bojo dessas discussões, não apenas como uma energia para geração de energia, efetivamente, mas que ele poderia, esse urânio, ser trabalhado e melhorado para fins militares, submarino militar, um navio com propulsão militar, que já existe. França, Inglaterra, Estados Unidos, China, Japão, todos esses países já têm. Então, isso aí, afrouxando esses embates, essas tensões geopolíticas, começou a surgir efetivamente assim o germe do Mercosul através do Tratado de Assunção, né, no Paraguai, em 1991, numa relação de cooperação comercial entre Brasil e Argentina, através de acordos setoriais econômicos. E o BRICS, para a gente poder finalizar essa longa aula, que na verdade eu procurei enxugar ao máximo, a partir de 2009,
né, começaram a ocorrer encontros de cúpulas de diversos países sul-sul, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, são países aí, com exceção da Rússia, né? Mas os demais países são sul-sul, mas também considerado como país emergente, né? Não é, se desestruturou, né? Então começou a montar um grupo econômico, político, né? Que tem hoje, inclusive, um banco, que é o banco, novo Banco de Desenvolvimento, né? Que eles têm, em que eles oferecem financiamentos, principalmente aos países do hemisfério sul, do Cone Sul, a taxa de juros menores, por exemplo, do que oferecido por os outros organismos internacionais, como o FMI. Então, se eu pego dinheiro mais barato no BRICS, eu vou pegar dinheiro mais barato no BRICS do que pegar no FMI. Então, o FMI, aquele poder localizado em Washington, nos Estados Unidos, acaba perdendo, essa força, e os Estados Unidos, por si só, acaba tendo que se remodelar nesse cenário multipolar, onde outras nações, como aqui citadas do BRICS, acabam crescendo, uma se ajudando a outra. Ainda mais agora, né, que essa situação ficou mais complexa e mais rica por conta do ingresso, por exemplo, do Egito, da Etiópia, da Arábia Saudita, do Emirados Árabes e do Irã, um grande desafiador do Ocidente, particularmente dos Estados Unidos, fazendo parte do BRICS a partir de janeiro de 2024. Né? Muito embora existem críticas, e isso é natural, faz parte do cenário, que falam que essa dependência de produção industrial chinesa acaba gerando uma dependência, trocando de dono. O Brasil antes era dependente do hemisfério norte e dos Estados Unidos, agora acaba ficando dependente, por exemplo, da China, e militarmente também acaba correndo o risco, por exemplo, de se envolver num conflito militar com a participação da Rússia, já que está sempre em confronto com o Ocidente, ainda mais agora com a aceitação de outros países como membros da OTAN. Gente, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Desculpa aí um vídeo mais longo, mas porque esse é um assunto longo e procurei resumir a história da geopolítica do Brasil um pouquinho para trás até o presente, como se constituiu. E se vocês gostaram, dê um like aí e compartilhem e se inscrevam no canal. Um grande abraço e até a próxima.